E aí, pessoal, um dia trágico, um tema trágico para o dia de hoje também. É claro que todo mundo que está vendo isso aqui viu dois atentados, dois massacres em sequência, ontem e hoje. Primeiro na escola em Suzano, dois jovens que mataram diversos alunos de uma escola. E o de hoje, obviamente, lá na Nova Zelândia, um maluco terrorista que saiu atirando, matou 49 muçulmanos aí, ataques em mesquitas lá na Nova Zelândia, em Christchurch. Tá? Bom, situações trágicas como essa, crimes bárbaros como esse, sempre suscitam reações muito fortes e suscitam naturalmente também nas pessoas o pensamento como é que a gente evita isso no futuro. Né? O Brasil, pelo menos a forma como a gente se via, mas acho que baseada na realidade, nunca foi um país em que esse tipo de violência acontecia com frequência. Né? A gente tem muita violência, evidentemente, ligada à criminalidade, ligada ao tráfico de drogas, ligada a diversos também crimes passionais, mas especificamente esse massacre do franco-atirador que sai atirando a esmo em desconhecidos ou semi-conhecidos, ou na empresa ou na escola, isso não fazia parte da nossa sociedade. De uns anos para cá vem se tornando mais comum. Lembrando que teve Realengo, né? Teve alguns outros casos similares, agora esse aí em Suzano. E é natural que as pessoas se perguntem, mesmo dada a comoção com o crime, como é que a gente evita isso. E muitas vezes o debate tem ido para a questão da discussão das armas. Né? Se mais armas ou se mais facilidade em comprar armas teria ajudado a evitar, se uma pessoa armada na escola teria ajudado a evitar, ou se um endurecimento maior das leis de armas teria ajudado a evitar. É um debate que sempre acontece, eu não quero me focar nele aqui, eu só digo o seguinte, eu posso dizer, não vou entrar muito no mérito, eu sou totalmente contra porte de armas, posse dentro de casa até que sou a favor, estou totalmente contra o porte, acho que a ideia de professores ou vigias armados nos corredores de uma escola, assim, um perigo e uma maluquice, um negócio, uma violência total, assim, e não acho que ajudaria nada nesses casos, tá? Mesmo porque a gente vê que os dois jovens aí que atacaram a escola tinham uma arma de fogo. Imagina se armas fossem vendidas com mais facilidade. Talvez tivessem duas. Agora, por outro lado, eu também concordo que só a questão da arma aí não vai solucionar. Esta arma que eles tinham era ilegal. Então, a gente não pode imaginar que proibindo as armas, ninguém mais vai ter acesso a armas. Evidentemente, se a pessoa está planejando um crime e vai lá, ela provavelmente encontra um caminho para ter pelo menos uma arma aí. Eu não facilitaria esse caminho para ela, mas eu também não acho crível que a gente vá zerar totalmente o acesso a armas numa sociedade. Eu acho muito difícil num país como o Brasil isso acontecer. Tá? Então eu não quero me focar aqui na questão das armas. Eu quero me focar mais na questão da cultura e da sociedade. Tá? Porque esses jovens repetem um padrão. Um padrão similar, inclusive, ao do assassino terrorista aí de Christchurch. Similar em alguns pontos que eu vou tratar no fim, mas primeiro eu queria tratar aí dos jovens. Não repetem um padrão. Jovens do sexo masculino que se sentem por algum motivo excluídos, que sentem que suas aspirações para a vida deles, emocional, sexual, profissional, são frustradas e que por isso vão gestando dentro de si um ressentimento, vão gestando dentro de si uma frustração, uma raiva, uma revolta contra o mundo que está lhes negando aí o que eles queriam. Muitas vezes tem a ver, inclusive, com o sucesso afetivo sexual. Né? Não são particularmente feios, não são pessoas terríveis, não entendem porque não conseguem uma namorada, não conseguem parceiros sexuais, enquanto outras pessoas conseguem. Esse sentimento vai crescendo e, hoje em dia, com as redes sociais, encontram comunidades de jovens que nem eles, que se retroalimentam nesses sentimentos, nessa frustração, que criam teorias para explicar isso, se encontram em fóruns anônimos de internet, como é o caso desse Dogolachan, um fórum de diversas páginas de discussão aí, aberta a todos, anônimo, em que dentro disso acaba se gestando um clima assim de ódio absoluto, assim, misoginia muito profunda. E eu não sou do tipo de pessoa que usa misoginia ou machismo à toa, não. Tudo é misoginia, tudo é machismo. Não penso assim, mas ali é literalmente, ali é a crença de que circula muitas vezes nesse tipo de comunidade de jovens frustrados, chamados incels, né? Incels, os celibatários involuntários. Eles não têm acesso ao sexo e à afetividade involuntariamente. Gostariam de ter, mas não têm. Isso, obviamente, pira a cabeça da pessoa, especialmente se ela entra nesses meios aí que ajuda a estimular essa piração. Né? Não consegue superar isso, não consegue ver que no futuro pode ser diferente,
que uma certa segregação social, uma certa exclusão que ela vive agora, uma certa frustração no futuro, ela provavelmente vai encontrar alguém saindo daquele meio, mas enfim, ficam se retroalimentando ali, criando discursos extremamente misóginos, muitas vezes com elementos de racismo também, quase sempre homofóbicos, tá? E vão aumentando o ódio, até que alguns cometem o ato. E numa cultura também dentro de glorificar o suicídio, né? De ver o suicídio como um ato heróico, especialmente se ele leva outras pessoas junto. A pessoa ali é incapaz de exercer algum poder no mundo, ela se sente totalmente vazia de poder, não tem os meios para ter um impacto, receber amor, receber admiração. Então, qual o único ato que sobra nessa visão, na visão deles? Um ato de destruição. Daí eles conseguem algum impacto, imaginam que o nome deles está gravado aí para a glória. Na verdade, todo mundo esquece muito rapidamente isso, né? A gente mal lembra aí a gente lembra de um ou outro caso e mesmo assim o nome das pessoas até acaba se perdendo muito fácil. Mas essa é a crença, né? Essa é a ideia, e num culto doentio ao suicídio, à violência e à destruição, movido por... Daí entram teorias paranoicas de conspiração, teorias de misoginia plena, de que mulheres são sempre desonestas, de que mulheres são sempre oportunistas, de que o único jeito de lidar é com violência. Realengo especificamente, o cara mirou nas mulheres, né, para matar, né? Foi assim muito claro isso. Mas aqui nas comunidades que esses jovens aqui foram para ajudar a fazer o seu atentado também. E esse é o mais bizarro, né? Pessoas que estimulam, comunidades que estimulam, que celebram e que às vezes até ajudam concretamente no cometimento de um ato terrorista como esse, né? Do tiroteio aí da escola. E eu não tenho dúvida de que o combate a esse tipo de coisa passa também por estar de olho nisso e debelar quando um fórum desses cria uma situação dessas, em que você está ativamente ajudando aí o cometimento de crimes. Eu não tenho dúvida que isso aí tem que ser reprimido. Agora, esses fóruns são mais efeito do que causa, né? E você tirar um fórum, tudo bem, outros surgem. E a gente não quer também banir fóruns de discussão anônima da internet, mas porque tem coisas maravilhosas que acontecem ali, tem muito humor também. E mesmo nesses mais doentios, a maior parte das pessoas ali não tá, muitas vezes fala coisas até para chocar, mas não tá a sério nisso e não vai querer cometer nenhum crime, né? Provavelmente só alguns indivíduos aí mais desequilibrados o fazem, tá? É curioso que o assassino de Christchurch também andou frequentando, postou pelo menos o manifesto dele num outro fórum de mesmo tipo, assim, anônimo, o 8chan, né? E a mesma cultura. No caso dele, indo mais para um outro lado, menos talvez de misoginia e uma coisa mais de jovens, mas mais o discurso paranoico também, anti-imigração, contra muçulmanos, islamofobia total, tá? Mas o mesmo culto à violência, a mesma ideia de que é a violência que resolve nossos problemas. E daí a gente chega nesse ponto final aqui, né? Não é à toa, é sintomático que o terrorista de Christchurch admirasse o Trump e ao menos um dos jovens aqui do massacre de Suzano fosse admirador do Bolsonaro, né? São figuras que trouxeram esse culto à violência para o discurso público. A campanha do Trump foi muito também gestada e feita e levada adiante nesses tipos de fórum, no 4chan, no qual teorias de extrema direita, no qual um discurso de ódio assim cresce com muita força e se impõe. O sentimento que está por trás deles e que eles buscam dar para a população tem muito a ver com isso. O culto às armas de fogo aqui no Brasil, por exemplo, que coisa bizarra, né? E não tem nada a ver com a sua posição sobre legalização de armas. Tá? Você pode ser totalmente a favor da legalização da venda e até do porte de armas, mas não achar que a arma de fogo é tipo um símbolo de aspiração, que todo mundo tira foto junto, sorrindo, como se fosse uma coisa linda, maravilhosa. Isso é o culto da violência, você acreditar na arma como a sua fonte de poder, como a solução dos problemas sociais. E de passar disso para o indivíduo mais desequilibrado, que pega isso e transforma num chamado pessoal para usar aquela arma, é um pulo bem pequeno, né? Num clima em que os discursos de ódio crescem e vão gerando, puxando para si mais indivíduos desequilibrados e desequilibrando indivíduos na fronteira. Tá? O atirador de Christchurch grafou na arma dele diversas datas de batalhas entre cristãos e muçulmanos, porque ele se imagina numa cruzada, né? Aqui no Brasil tem grupos da nova direita, dessa direita reacionária, ligada ao Bolsonaro, ligada ao Olavo de Carvalho, que usam esses símbolos das cruzadas, Deus Vult, a batalha de Lepanto, um monte de símbolos que eles trazem, que remetem à cruzada, tem um discurso totalmente islamofóbico, ao Islã como o grande mal do mundo.
é fácil um desses se desequilibrar ou um desequilibrado ser atraído a isso e transformar isso num chamado pessoal a matar muçulmanos, como aconteceu dessa forma tão horrível ali na Nova Zelândia, né? Isso é muito perigoso e é sintomático que eles sejam participantes ou sejam admiradores de elementos de culturas que estão se tornando discurso padrão na sociedade, discurso de extrema direita que estão se vendendo aí para um público maior, tá? Seria quase impensável, por exemplo, que um desses jovens aí de Suzano fosse admirador da Marina. Não importa se você acha ela boa ou ruim, isso não é esse mesmo caso. Os símbolos dela, os sentimentos da qual a Marina, por exemplo, levava adiante, não tem nada a ver com violência, com ódio. Os do Bolsonaro, infelizmente, têm. Dito isso, eu não tô. Veja bem, o Bolsonaro, a pessoa Bolsonaro, o governo Bolsonaro, não tem culpa nenhuma nesses crimes. Não foi a pessoa do Bolsonaro, não foi nem o decreto de armas do Bolsonaro, porque essa arma desses jovens aí era ilegal, não teve nada a ver com a compra, uma compra ligada ao decreto que facilitou a posse de arma, não tem nada a ver com isso, tá? Mas surfa, navega numa onda cultural e num tipo de discurso, em alguns sentimentos, algumas paixões que levam a isso, que levam à violência, pois glorificam a violência. A gente está vivendo numa cultura em que cada vez mais a gente está vendo isso como o chamado. E às vezes uma reação de esquerda, a esquerda também é igualmente sujeita a isso, aquela esquerda mais radical, revolucionária, hoje em dia está mais embaixo, mas está tentando voltar aí também como reação. Ambos geram esse tipo de terrorismo. Isso é muito preocupante, inclusive o próprio Islã é a mesma coisa. Assim como esse branco neozelandês se sentindo atacado, isso é na cabeça dele porque cresce, né? Porque o discurso vai criando essa coisa horrorosa, como se um homem branco na Nova Zelândia hoje em dia fosse particularmente oprimido por muçulmanos ali, muito pelo contrário. Mas uma coisa não tão diferente acontece na cabeça, por exemplo, de um jovem muçulmano, filho de imigrantes, na periferia de uma cidade europeia. Se sente excluído do sistema, se sente menosprezado, se sente desprezado, se sente diminuído. Vai acalentando um ressentimento. Daí encontra, online muitas vezes, ou na mesquita, encontra uma comunidade de pessoas que atiça isso nele, que aumenta, que potencializa isso nele, que coloca isso dentro de uma teoria maior, no caso religiosa muçulmana, e está feito um radical muçulmano. Curioso, né? Tanto jovens de extrema direita aqui no Brasil, quanto ou na Nova Zelândia, ou um muçulmano radical, embora partindo, a gente iria dizer, de fontes ideológicas ou religiosas muito distintas, acabam caindo numa coisa similar, né? O culto ao suicídio como ato heróico e mais, o suicídio que leve outras pessoas junto. É curioso que jovens de backgrounds tão diferentes, homens de backgrounds tão diferentes, acabem indo para a mesma. A estrutura é a mesma, a estrutura psicológica é a mesma, embora o conteúdo ideológico mude. Tá? O radicalismo assassino não é monopólio de nenhuma crença específica. Ele é algo que está dado e cabe a nós, enquanto cultura, combater aquilo que o facilita, os símbolos e os sentimentos que o facilitam. São perigosos? Sim. Jovens brasileiros brincando de cruzado hoje em dia, achando bonito, tendo discurso de ódio contra muçulmanos, infelizmente estimulam sim esse tipo de coisa. E temos que ter clareza, essas ideias têm consequências. Às vezes na mão de malucos, mas conforme isso cresce, nas mãos de estados. E aí é mais perigoso ainda. A gente vê isso acontecendo no mundo árabe, condenado com razão. Imagine algo similar no mundo ocidental. É um perigo que a gente corre, sim. Que esses massacres sirvam, no mínimo, de lição, para que a gente pare com essa loucura e pare com o ódio enquanto é tempo. Isso não é brincadeira. E que a gente tenha caminhos mais claros para os jovens, para que não precisem cair nisso, né? Para que não sejam levados a cair em grupos que estimulem esse tipo de violência. A gente tem uma cultura altamente competitiva aqui, né, em que o perdedor, aquele que está por baixo, é desprezado, é o nada, vencer está acima de tudo, o negócio é buscar o poder, isso aqui é o legal. Isso cria esse ressentimento, né? E, dado que o discurso está aí, ele encontra uma válvula de escape nas piores teorias, nas piores visões, na paranoia, na violência. A gente precisa evitar isso. Não é simples, eu não tenho respostas também. Me parece que esse é o caminho. É muito mais relevante pensar nisso do que querer proibir, sei lá, videogame, fórum de discussão, e mais até também do que um mero debate das armas. A arma é o meio. Tá? Podia ter feito só com bestas também, mataria menos pessoas, mas mataria alguns. A arma é o meio. A gente tem que, além do meio, pensar também nas fontes, nas causas. É isso que a gente precisa discutir. E bom, se você considera válida essa discussão e achou que eu acrescentei algo aí, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no meu canal.